Olá, eu sou o pastor Roberto da Igreja Comunhão Cristã de Blumenau. Que alegria ter você conosco aqui no nosso canal. Essa mensagem foi preparada para edificar a sua fé e a sua vida espiritual. Assista, compartilhe e faça com que essa mensagem possa alcançar outras pessoas que você assim conhece. Glória a Deus. Salmo 46, no versículo 1 em diante. Salmo 46, do versículo 1 em diante. Podemos ler todos juntos? Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso, não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança. Destrói os escudos com fogo. Parem de lutar. Saibam que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus é, não será. Amém? Deus, Ele é, não será. Esse é o título da mensagem dessa noite. Então, na semana anterior, a gente conversou um pouquinho, sobre a necessidade de nós conhecermos o poder de Deus que atua em nós, que atua na nossa vida. E nessa noite, ou seja, Ele atua na vida daqueles que creem em Jesus Cristo, que creem na sua palavra, que creem que são nova criação. E hoje a gente vai dar continuidade, mostrando a grande necessidade de nós entendermos que Deus, Ele é, e não que Ele será. Então, conforme nesse salmo, e tem tantos outros versículos, são centenas que a gente poderia ler aqui nessa noite, mas o foco está nesse salmo aqui. Então, o foco é que Deus, Ele é, e não que Ele será. Então, Deus, Ele, conforme diz o texto, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro bem presente na angústia. Senhor dos exércitos, Ele está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é um Deus onisciente, é um Deus onipotente, é um Deus onipresente. Jesus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Ele é o nosso pastor, Ele é o nosso ajudador, é Ele que nos curou, é Ele que nos justificou, é Ele que nos comprou, é Ele que pagou a nossa dívida. Tudo isso e mais Ele é. Ele é, então Ele não será. Então a gente tem que aprender a viver os dias que nós estamos vivendo, o tempo que nos resta nessa terra, crendo num Deus que Ele é.
Não que Ele vai ser um dia, quem sabe, né, Deus, quem sabe, Ele vai me atender, quem sabe Ele vai ser meu ajudador, quem sabe Ele será o meu pastor. Não, Ele é tudo isso que nós lemos e muito mais. Então, eu preciso prestar atenção em muitas orações que eu posso estar fazendo, porque eu posso estar pedindo algo para que Deus, Ele seja, mas Ele já é. E quando eu faço essa oração pedindo para que Ele seja, Ele não vai me atender, Ele não vai nem ouvir essa oração, porque eu preciso entender aquilo que Ele é. Então, conforme nós lemos, Deus não é um Deus lá para frente ou lá de trás, mas Ele é um Deus presente, Ele é um Deus que está sempre, como Ele diz, no tempo da angústia, no tempo que a gente possa estar passando, independente de qualquer situação, Ele é. Gravem isso muito claro na sua vida, né? Gravem isso, saia dessa noite com esse entendimento. Eu tenho um Deus que Ele é. Ele é por mim, Ele é pela minha casa, Ele é pela minha família, Ele é por tudo aquilo que diz respeito à minha vida. E nós precisamos prestar muita atenção em alguns inimigos, ou seja, né, dois que eu vou falar um pouquinho nessa noite aqui, né, que se levantam contra nós, né, para nos impedir de desfrutar daquilo que Deus Ele é. Por mais que a gente leia os textos, os versículos, mas existe um adversário, existe um inimigo que quer nos impedir que a gente desfrute desse Deus que Ele é presente, daquele Deus que é por nós, daquele Deus que é ao nosso favor. Então Ele sempre tem se levantado e sempre vai se levantar contra nós, lógico, para que a gente duvide, né, do poder que Deus Ele nos deu. Então não é à toa, ou seja, não é por acaso, não é em vão que os adversários, os inimigos que estão aí, eles vão se levantando contra nós. Eu ontem estava falando com uma pessoa, duas pessoas aqui, então Satanás, a partir do momento que ele nos perdeu, porque a partir do momento que nós nos rendemos a Cristo Jesus, agora nós pertencemos a Ele. Nós somos dele, somos de Jesus. Mas Satanás, ele não se deu por vencido no sentido contra a nossa vida. Então ele sabe que ele não pode mudar quem nós somos mais em Cristo Jesus. Mas ele vai fazer de tudo para nos impedir de desfrutar daquilo que nós somos em Cristo Jesus. Então essa é uma diferença muito grande. As pessoas, elas não entendem, eu sou filho de Deus, mas ele não está vivendo como um filho, ou seja, ele não está vivendo como um herdeiro, ele não está vivendo como aquele que foi escolhido por Deus. Então o Satanás e o seu exército, eles farão de tudo, ou seja, para nos impedir do que? De desfrutar daquilo que nós somos, de manifestar aquilo que nós somos, duvidar da nossa filiação. Quantas pessoas que elas acabam, que são filhos de Deus, mas vão dormir, vão deitar à noite, mas com uma dúvida: será que se a trombeta soar, eu subo ou eu fico? Se de repente Deus me chamar, se de repente terminou meus dias aqui na terra, eu vou para a glória de Deus ou vou para o inferno? Ele não tem certeza, ou seja, por quê? Porque existe uma dúvida sobre a sua filiação. Ele duvida da obra de Cristo na sua vida. Outros duvidam da sua herança, né? Ele sempre se vê como um mendigo, ele sempre se vê como uma pessoa pedinte, ele nunca se vê como uma pessoa suprida, uma pessoa que tem as suas necessidades supridas. Ele sempre se vê pedindo, por quê? Porque ele duvida da sua herança. Outros duvidam, né, do amor de Deus pelas suas vidas, né? Então por que eles duvidam do amor de Deus pelas suas vidas? Porque sempre ele está se olhando para si e vendo que ele não é bom o suficiente, que ele não fez as coisas corretas o suficiente. Então ele acha que ele não é merecedor do amor de Deus, então ele duvida do amor do Pai. Então é dessas formas que o inimigo ele vai usando contra a nossa vida. Então duvidar que em Cristo Jesus nós já fomos supridos de todas as nossas necessidades. Dessa forma, meus amados, a gente deixa de ver aquele que é por nós e é a favor da nossa vida. Preste atenção, é muito importante que esse inimigo a gente lida todos os dias. Em todo instante nós temos que lidar com esse adversário que se levanta com dúvidas em relação àquilo que Cristo ele é, dúvidas em relação àquilo que nós somos, dúvidas em relação àquilo que nós temos. Quantas pessoas têm dúvida que Deus é a favor da vida dele? Que Deus é a favor da sua casa, que Deus é a favor da sua família, que Deus é a favor da sua vida conjugal, tem dúvidas em relação que Deus é a favor das tuas finanças, que é a favor da tua saúde, que é a favor do ministério na sua vida. Quantas pessoas que têm dúvida que Ele é a favor, que Ele não é contra, mas Ele é a favor.
Pessoas duvidam, pastor, e o que isso vai acontecer? Acontece o quê? Que você não desfruta daquilo que é teu. Essa é a questão. Você não desfruta daquilo que te pertence, daquilo que faz parte da sua caminhada. Então é dessa forma que o nosso adversário, ele freia muitas pessoas, ele impede muitas pessoas de avançar, de conquistar, ou seja, de viver aquilo que Deus tem para as suas vidas. Então a dúvida, ela vem para nós, né? Ela vem para que nós não possamos viver uma vida de acordo com aquilo que Deus ele planejou para nós. Veja no livro de Tiago, o apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 5 até o versículo 8, que diz assim: se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem uma mente dividida e é instável em tudo o que faz. Veja que esse texto, o apóstolo Tiago, ele deixa muito claro aqui. A pessoa que duvida, ela é levada como a onda do mar, ela é jogada de um lado, ela é jogada de outro. E o próprio apóstolo está dizendo que não pense que essa pessoa vai receber alguma coisa. Não pense que ela vai desfrutar de alguma coisa, ou seja, porque ela tem uma mente dividida. Uma hora ela crê, outra hora ela não crê. Uma hora ela acha que merece, outra hora ela acha que não merece. Então tem uma mente dividida, tem um posicionamento dividido. Uma hora ele se vê como filho, outra hora ele se vê como pecador. Outra hora ele se vê indo para o céu, outra hora indo para o inferno. Outra hora ele se vê bem sucedido, outra hora na falência. Então a Bíblia está dizendo que essa pessoa ela não recebe. Mesmo ela sendo herdeira de tudo, mesmo ela sendo filha de Deus, mas ela não recebe por causa da dúvida. Então é muito sério isso, né? Então a gente não pode ficar entre dois pensamentos. A gente tem que ter um pensamento, a gente tem que ter uma posição, a gente tem que ter uma visão, ou seja, daquilo que Deus ele é pela nossa vida. Pela nossa vida, amém? Então nós não podemos, ou seja, desprezar aquilo que é nosso. Então nós não, e muitas pessoas não prezam o suficientemente pelo poder de Deus, né? Muitos pensam que o poder de Deus, ou seja, é inferior, a presença de Deus é inferior, ou seja, aquelas coisas que estão no mundo. Romanos capítulo 8, versículo 38, você conhece esse texto, mas vamos ler para alguns que não conhecem ainda, Romanos 8, versículo 38 e 39, que diz assim: pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você pode aplaudir a Deus? Então o apóstolo Paulo diz aqui: eu estou convencido. Ele estava convencido daquilo, meus amados. Estar convencido, ninguém tira aquilo de você. Ninguém vai roubar de você quando você está convencido de quem você é em Cristo Jesus. Quando eu entendo, ou seja, quando eu estou convencido do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, ninguém pode tirar isso de mim. Ninguém vai tirar de mim. Então Paulo ele deixa bem claro: eu estou convencido. Ele estava convencido do que? De todas essas situações que vêm contra a nossa vida, que fazem parte, que caminham aí, que nada dessas coisas podem nos separar. Nada disso pode nos separar do amor de Jesus Cristo, ou seja, que está nas nossas vidas. Então a gente tem que entender que nós podemos estar absolutamente certos de que não importa aquilo que a gente vem encontrar pelo caminho, nesse tempo que a gente está vivendo, ou vamos viver, isso nunca, ouça, nunca será mais poderoso do que o nosso Deus. Nunca, eu vou repetir, ou seja, nada que a gente possa estar vivendo, ou que a gente ainda vá viver, é mais poderoso do que Deus que está na nossa vida. Nada. Meus irmãos, pastor, mas o senhor não sabe o que está por vir, pastor. Eu posso ser, com certeza eu não sei o que tudo está por vir, mas eu não preciso saber de tudo o que está por vir, eu só preciso saber de uma coisa, que independente do que possa vir contra mim, é menor do que aquele que está em mim. É menor do que aquele que está na minha vida. Isso eu preciso entender.
É a velha história, né, daquelas pessoas que trabalham, ou seja, para identificar um valor, um dinheiro falso. Principalmente, né, você já ouviu essa expressão, né, as pessoas, os especialistas em encontrar dólar falso. Você sabe que ele não estuda o que é falso. Ele não perde tempo estudando o falso, ele só estuda o verdadeiro. Ele só estuda o verdadeiro. Não, pastor, mas a gente tem que conhecer todas as formas falsas. Não, ele só precisa conhecer o verdadeiro. Se ele conhece o verdadeiro, chegou o falso na mão dele, ele já discerniu. Ele já entendeu, ou seja, isso aqui é falso. Mas para mim conhecer o falso, eu não preciso estudar o falso, eu só preciso conhecer o verdadeiro. Então nós não precisamos esperar, ou seja, querer conhecer o futuro, querer conhecer as coisas que estão por vir. Eu só preciso entender quem eu sou nesse momento. Eu só preciso entender quem é por mim. Eu só preciso entender quem está comigo. Eu só preciso entender o que Ele fez na minha vida. E isso é suficiente. Se eu entendo quem eu sou, não importa o que está por vir, aquele que está em mim é maior. Amém? É maior, muito maior. Então muitos, né, acabam lutando, perdendo o tempo da vida deles, querendo, né, descobrir se esse que veio agora é o anticristo, se aquele é a besta, se ele aqui não sei o quê. Não precisa gastar tempo em querer conhecer essas coisas, só precisa saber quem você é. Se você sabe quem você é, todas as coisas que estão por vir não terão efeito na sua vida. Amém? Então, e tem mais, esse texto deixa muito claro, né? Nada pode nos separar de Deus, nada pode nos separar da glória dele, nada pode nos separar do amor de Deus. Então por quê, pastor? Porque Deus é amor e quem se uniu a Cristo é um espírito com ele. É um espírito com ele. O que pode me separar é aqui, ou seja, né, e me separar aqui, e não é me ausentar de Deus, mas o que pode me impedir de viver a vida que Deus criou para mim é a dúvida. Então Paulo diz, nada pode me separar. Nada dessas coisas, nem morte, nem vida, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o porvir, nada. Ou seja, mas o que pode no sentido me impedir de desfrutar aquilo é a dúvida. A dúvida impede. A dúvida, ela é um inimigo que está fazendo muito estrago aí na vida de muitos irmãos. E a gente não pode esquecer que foi a dúvida que fez com que os primeiros seres humanos fossem o quê? Expulsos do jardim. Gênesis capítulo 3, versículo de número 1, que diz assim, ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher, foi isso mesmo que Deus disse? Não como de nenhum fruto das árvores do jardim? Veja que o primeiro casal, aqui no sentido aqui a Eva, né, a primeira pessoa, ou seja, só tem ali no jardim, só tem duas pessoas. Vem a serpente, conforme aqui diz, a serpente aqui, Satanás, né, na forma de uma serpente ali, o mais astuto. Ele vem fazer o quê? Ele vem fazer o quê? Ele vem gerar o quê? Uma dúvida naquilo que Deus havia falado. Veja que Eva, que Adão, eles foram expulsos do jardim, eles acabaram sendo expulsos porque eles deram lugar a uma dúvida. Então a estratégia da serpente para enganar Eva, a dúvida. A Eva, ou seja, a serpente coloca a dúvida no coração dela. Ela não colocou dúvida se Deus existisse. Não foi isso que a serpente veio lá e disse, mas tem certeza que Deus existe? Tem certeza que Deus falou? Tem certeza que você ouviu Deus? Tem certeza que é Ele que vem visitar vocês, falar com vocês? Não, a palavra é muito clara. A serpente veio colocar dúvida naquilo que Deus havia falado. Aquilo que Deus havia falado. Essa foi a questão, ou seja, imagina você estar num lugar como o paraíso, aqui no lugar que Deus criou, e eles terem que sair daquele lugar, ou seja, porque eles deram ouvidos a uma dúvida. Dúvida ao que? Não a Deus, mas dúvida em relação à palavra de Deus. Tudo que você ouve aqui de cima, ou seja, desde a abertura, desde o momento da generosidade, ou hoje, caso uma dedicação, ou a palavra, você está ouvindo o quê? A palavra de Deus. Sim ou não? Você ouve o que? A palavra de Deus. Mas quantas pessoas, ou seja, que saem, não, mas eu não creio dessa forma, eu não vejo dessa forma. Você não está dizendo que você não está crendo em Deus, você não está crendo na palavra dele. É a palavra dele. Então o inimigo ele vem, ou seja, para gerar uma dúvida contra quê? A palavra de Deus.
Ele não pode, ou seja, impedir das pessoas crerem em Deus, mas ele pode impedir que as pessoas creem na palavra dele. E não crendo na palavra dele, você não vai desfrutar daquilo que ele tem para a sua vida. É muito claro isso aqui, né? Então, o diabo aqui não colocou dúvida se Deus existisse, se Deus os tinha criado. A dúvida vem em cima do que Deus havia falado, daquilo que ele havia falado. Né? A dúvida veio para o quê? Para denegrir a palavra de Deus liberada. A serpente diz, é isso que Deus disse? É isso mesmo que a Bíblia diz? É isso mesmo? Deus é. Será que é isso mesmo que a Bíblia está dizendo? Que Deus Ele é? Será que Ele não vai ser um dia? É isso que a Bíblia está dizendo mesmo? Eu tenho, eu posso. Será que é isso mesmo que a Bíblia diz? Será que Deus existe mesmo? Céu e inferno são reais? O fim está próximo mesmo? Essa tal de trombeta, será que está prestes a soar mesmo? A oração resolve? Fé resolve? Espírito Santo são reais? Qual é o poder na face da terra que consegue parar os maiores luminares criados por Deus? São tantas coisas que vêm o que para gerar dúvida. Pastor, mas será que resolve a gente orar por essa nação, que ela está corrompida, que esse governo, que isso e que aquilo, será que resolve a oração? Josué orou, o sol parou, a lua se deteve, nunca houve um dia como aquele, ou seja, quando um homem orou, ou seja, né? Então a gente tem vários exemplos na palavra de Deus que são, mas o inimigo vem colocar dúvida, mas será que isso é mesmo? Será que isso é mesmo? Será que isso é verdade? Será que o Espírito Santo está comigo mesmo? Será que esse poder está na minha vida mesmo? Será que essa autoridade está? Será que se eu abrir a boca vai funcionar? Será que se eu impor as mãos sobre algum doente ele vai ser curado? São dúvidas, e pela pessoa, ou seja, dá lugar à dúvida, então ela deixa de se manifestar. Deixando de se manifestar, Deus ele não é glorificado, Deus ele não é exaltado. Amém? Então nós temos que estar prestando muita atenção. Voltando ali em Josué, que a gente leu semana passada, Josué 10, versículo 13 ao versículo 15, diz o texto, o sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro, ou seja, não se pôs. Nunca antes, nem depois, houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvida, o Senhor lutava por Israel. Amém? Então veja, né? Nunca houve um dia como este. Né? E Josué, ele entendeu que existia um poder operando na vida dele. Então ele usa esse poder em forma, ou seja, em favor de uma ação, né? Em prol de uma causa. Então ele não duvidou, Josué não deu lugar à dúvida. Josué não cedeu à dúvida, mas ele simplesmente usou aquilo que ele entendia que ele tinha, né? Então o que nós como igreja, corpo de Cristo, né, almejamos para esse tempo que se chama hoje, quais são as nossas metas, os nossos objetivos? Então a gente tem que usar esse poder que está na nossa vida para envergonhar aquele que quer nos envergonhar. Então esse poder, como eu falei na semana passada, ele está esperando o meu e o seu comando. Quando nós damos esse comando a esse poder, ele vai se manifestar. Se eu não dou o comando a esse poder, ele não vai se manifestar, mas ele está na minha vida, ele está na sua vida, ele está na nossa vida. Então ele está esperando o comando. Então para isso eu preciso resistir à dúvida. Eu tenho que resistir à dúvida. Se eu não resisto à dúvida, ou seja, esse poder ele fica como que inativo. Só que ele já me pertence, ele já nos pertence. Pastor, o que a gente vai fazer agora com essa onda de está vindo aí assim? Usa o poder. Não, pastor, mas é que o pessoal está ficando, né, usa o poder. Ah, mas o que fazer com essa situação toda que está acontecendo na cidade? Usa o poder de Deus, usa o poder do Senhor Jesus. E esse poder está na nossa vida. Então nós não podemos dar lugar à dúvida. Dando lugar à dúvida, ou seja, a gente não vai ter o poder se manifestando. Então ele se levanta e nós precisamos resistir. Então se eu der ouvidos como Eva deu ouvido, ou seja, né, logo não vou viver as vitórias disponíveis para mim.
Quantas pessoas querem a vitória? Ou seja, pastor, eu estou lutando por uma vitória, estou declarando uma vitória, mas ele não tem tido resultado, êxito, por quê? Por causa da dúvida que vem, ou seja, na sua mente, a dúvida que vem no seu coração. Quanto mais ele dá lugar para a dúvida, menos ação de Deus na sua vida. Então Josué, ele não duvidou daquilo que o Espírito Santo falou no seu coração. Ele se move, então o poder entra em ação. E o poder que opera em nós, só está operando em nós, ou seja, né, se nós o liberarmos, né, sobre tudo aquilo que a gente já tem falado, o poder está sobre a nossa vida. Pastor, o que eu tenho que fazer? Libera ele, libera esse poder. Saia desse lugar declarando, eu vou liberar sobre a minha família. Se você fala mal da sua família, você não está a favor, ou seja, liberando um poder sobre a vida dela, um poder de vida, mas um poder de morte, um poder de destruição. E assim, tudo que nos diz respeito, tem que liberar sobre aquela situação, ou seja, da forma como Deus ele é. Ele deixa bem claro, ele é o nosso socorro bem presente. Aonde? Aonde? Diz o texto, né? Na angústia, ou seja, a pessoa está passando por uma luta, ela está pensando o quê? Ela quer desistir, ela não quer lutar, ela quer, ou seja, achar que é o fim. E deixa bem claro, ele é o nosso socorro bem presente na angústia, na luta, no momento de dificuldade, naquela situação que você vai enfrentar amanhã. Ele é o teu socorro, ele é a tua fortaleza, ele é o escudo bem presente, é aquele que está ali, é aquele que vai, não, pastor, vou orar para Deus, não ora. Você tem que declarar, Ele já é o teu socorro, Ele já é o teu pastor, Ele já é o teu ajudador. Pastor, vou ver se Deus me atende. Não, Ele já está ali para te atender, Ele já está ali te ouvindo, Ele é a favor das tuas finanças, Ele é a favor do teu casamento, Ele é a favor dos teus negócios, Ele é a favor da sua empresa, Ele é a favor dos seus amigos, dos seus parentes. Eu preciso liberar. É nós, meus irmãos, é conosco, é com a nossa vida. Então a Bíblia diz, conforme nós lemos aqui assim, que nunca houve um dia como este, quando Deus atendeu quem? Um homem, atendeu um ser humano como eu e você. Josué não era melhor do que nós, mas Deus atendeu uma pessoa que resistiu à dúvida e que manifestou fé. A Bíblia está dizendo, nunca houve um dia como aquele, ou seja, Deus atende a um homem que creu o quê? Na palavra dele, que creu na palavra dele. Então Deus havia dito, e disse o Senhor a Josué, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Então Josué não duvidou de Deus e da sua palavra. Muitos reis, meus amados, ouço, muitos reis aqui, que são inimigos, eles existem e eles virão se levantar contra a nossa vida. Eles se levantam, como foi lá com Josué, muitos reis, e Deus deixa bem claro, nenhum deles vai poder resistir a vocês, todos eles eu entreguei nas suas mãos, todos eles. Então esses reis, eles têm se levantado, esses reis vão continuar se levantando, vão vir do norte, vão vir do sul, vão vir do leste, do oeste, ou seja, mas a palavra é a mesma, não tenha medo desses reis, eu os entreguei nas suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a você. Nenhum deles conseguirá resistir à minha vida, à sua vida, meu amado. Nenhum deles que tem nome aqui, escassez, medo, dúvida, pânico, doenças, dores, né, coronavírus, câncer, febre amarela, Alzheimer, Parkinson, diabetes, pressão alta e assim por diante. Nenhum deles vai poder resistir a você. Nenhum desses e outros também. Nenhum deles. Amém? Então, se você recebe ou receber um diagnóstico médico e quer gerar uma aflição na sua vida, na sua alma, né, se você for pesquisar, eu já falei algumas vezes, né, sobre essa doença, essa enfermidade, não gaste o seu tempo querendo pesquisar, ou seja, não gaste o seu tempo precioso pesquisando algo que você já sabe o fim. Como assim, pastor? Não adianta você, ou seja, saber a origem dela. Você precisa, o que importa é você saber o fim dela. Pastor, de onde originou? Não importa. Você tem que saber o fim dela. Como assim, pastor? De que forma? Me explica.
toda doença ou toda enfermidade que você vai pesquisar, você já sabe o seu fim. Não, pastor, mas essa doença aqui eles ainda não, o senhor está equivocado, eles não têm ainda o antídoto, eles ainda não têm, ou seja, o comprimido, eles não têm ainda a dose certa. Não, já existe o fim dessa doença. O fim já está decretado. Onde é que está o fim dessa doença, pastor? Onde é que está o fim desse mal, pastor? O fim é muito fácil encontrar onde é que está o fim. O fim está ali, ó, o fim daquela cruz, ou seja, a cruz do Calvário há mais de 2020 anos atrás. Ali está o fim. Pastor, mas essa doença é nova, não tinha no tempo de Jesus, ou seja, né, ela pode não ter sido divulgada, mas eu posso olhar a data e verificar a data de validade. Se você olhar a data de validade dessa doença, você vai ver bem claro, vencida. Está vencido. Está vencido. Venceu. Você vai para o lote, pastor, não, eu sou daquela pessoa que eu não me conformo só de ver, vou lá para o lote dele. Então você vai ver o lote, vai estar escrito assim, antes da cruz. E a validade, até a cruz. Muitos não entenderam. Alguns gostam de caminhar com as doenças, né, carregar a diabetes e assim por diante, né? O lote diz, ou seja, o lote foi até, ou seja, a validade era até a cruz. Até a cruz tinha um efeito, ou seja, muito claro, o lote de fabricação antes da cruz, a validade, até a cruz. Lá tem o fim, então você não precisa pesquisar quando é que vai chegar o fim já tem nome, o fim foi lá. Ele levou sobre si todas as doenças, ele levou sobre si toda a enfermidade, ele levou sobre si toda a dor. Todo o castigo que nos traz a paz foi sobre Jesus. Não vai ser sobre a minha vida, sobre a sua vida, foi sobre o próprio Jesus. Então aquele que venceu, ou seja, o que venceu, meu amado, aquilo que é vencido, não sei como é que você faz na sua casa, mas na minha casa, se eu encontrar alguma coisa vencida, vai para o lixo. Ou você come coisa, né? Ah, pastor, mas naquele tempo não tinha negócio de validade. Ok, está tudo certo, vamos pular essa parte. Mas, ou seja, num lote que está vencido, a opção mais correta é você jogar fora. Então esse lote chamado doença, enfermidade, dor, já foi vencido. Lote vencidos. Aonde? Na cruz. Então se surge, o que eu tenho que fazer? Lixo, fora, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu corpo. Então o que venceu é fora. Então glória a Deus, que Ele é maravilhoso. E voltando a Josué, para a gente encerrar, Josué, ele creu e fez o quê? Creu e foi para cima do inimigo. Meus irmãos, crer e ir para cima. Crer e ir para cima. Josué entendeu que existia um poder operando na vida dele. E ele usa esse poder em favor de uma ação, como a gente já falou, né, em prol de uma causa para envergonhar o inimigo. Sem nunca ele ter ouvido sobre o sol parar, sobre a lua se deter, ele ora e declara. Ele não ficou pensando como que isso poderia acontecer. Ele não ficou analisando a questão se era possível ou não. Ele entendeu que tinha uma palavra do próprio Deus. Ele tinha a palavra do próprio Deus. Ele entendeu que ter a palavra é o mesmo que ter o poder. E logo ele entende que poder é para ser usado e não para ser guardado. Ele entendeu isso muito claro. E a gente vê no texto de Josué algo muito importante da palavra recebida, né? Então Josué entendeu, se moveu, quer dizer, ele foi para cima. Quando eu creio, meus amados, eu vou para cima. Eu creio que todos nós aqui nessa noite, nós cremos em Deus. Amém? Nós cremos em Deus. Então nós precisamos entender algo que tem que ficar, né, que tem ficado, ou seja, muito a desejar da parte de muitos, né, que como nós cremos em Deus. Josué, ele creu e ele foi para cima. O que nós temos que fazer quando eu entendo, pastor, eu creio em Deus, eu creio na palavra de Deus, eu creio no poder que está sobre a minha vida, eu creio na autoridade que Deus me concedeu, ou seja, então o que eu faço? Eu vou para cima.
Eu vou para cima daqueles que vêm contra a minha vida. Eu vou para cima daqueles que tentam, ou seja, se levantar contra a minha vida. Josué, ele vai muito claro, ele vai para cima, meus irmãos, né? Ou seja, muito claro, crer em Deus, crer na sua palavra. Nós precisamos crer e nos mover. Eva não deixou, ou seja, de crer em Deus. Eva cria em Deus, mas Eva duvidou da palavra de Deus. Gênesis 3:3. Então Eva, ela não tinha dúvida quem Deus ele era, mas Eva deu lugar à dúvida da palavra de Deus. As pessoas hoje não têm dúvida que Deus existe. As pessoas têm dúvida da palavra de Deus. Se eu, ou seja, creio na palavra de Deus, eu vou para cima daquilo que se levantou contra a minha vida, que se levanta contra a minha casa, que se levanta no meu bairro, que se levanta, ou seja, na minha cidade. Ou seja, nós precisamos nos posicionar e ir para cima. Ir para cima com as armas que Deus, ele nos deu. As armas que já nos pertencem, as armas que já fazem parte da nossa vida. Crer e ir para cima. Pastor, tem se levantado o inimigo contra o meu casamento. Vai para cima. Não do seu cônjuge, vai para cima do inimigo. Pastor, a droga está querendo entrar na minha casa, meus filhos, vou botar meu filho para fora. Meu irmão, não é o problema o filho, o problema é aquele que se levantou. Vai para cima desse que se levantou contra o teu filho. Quantos pais botando os filhos para fora de casa? Ou seja, como é que ele vai ter o filho de volta? Como é que ele vai trabalhar naquela vida? Como é que a coisa vai ser tratada naquela vida? Ou seja, não é colocar a pessoa para fora, não é se desfazer dessa pessoa, ou seja, mas é ir para cima daquilo que se levantou naquela casa. Pastor, fizeram um trabalho contra a minha casa, a minha empresa, e vai fazer o quê? Eu vou sair da empresa, vou vender a empresa porque a empresa foi enfeitiçada. Não, vai para cima daquilo, ou seja, que veio trazer esse mal na sua empresa. Pastor, eu vou matar aquela pessoa que fez isso comigo. Não adianta matá-lo, você tem que ir para cima daquilo que levou aquela pessoa a agir daquela forma. Ir para cima não é difamar, para cima não é maltratar, para cima não é, em outras palavras, escorraçar com aquela pessoa, mas para cima daquele que está usando aquela situação. Josué foi para cima desses reis, foi para cima, em outras palavras, mediante a palavra que ele recebeu, ele se moveu. Mediante a palavra recebida, ele se move. E a gente pode ver que nunca houve um dia como esse, onde que Deus atendeu, Deus se moveu através da oração de um homem, de uma vida. E nós, como igreja, somos muitas vidas aqui. Quanta coisa Deus pode fazer através da minha vida e da sua vida. Amém? Você pode se colocar de pé, pode aplaudir a Deus pela palavra dele. Que bom que você esteve conosco até aqui. Se esta mensagem edificou a sua vida, gostaria de convidar você a fazer uma oração convidando Jesus Cristo para ser o seu Senhor e o seu Salvador. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eu te agradeço porque lá naquela cruz tu morreste pelos meus pecados. Eu abro o meu coração e te convido a ser o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que a partir de hoje eu sou uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás e tudo se fez novo na minha vida. Amém. Se foi essa a sua primeira vez que você orou e você quer deixar algum comentário, temos as nossas mídias sociais para que você possa entrar em contato conosco. Será uma honra poder conhecer você melhor. Permaneça abençoado.